Louvado seja Deus. Meus irmãos, é interessante isso, porque o professor e doutor, arqueólogo também, né, doutor Rodrigo Silva, ele fez um levantamento no seu canal, um levantamento no seu canal muito importante, trazendo aí dados, como ele mesmo diz, caótico a respeito desse movimento, né, de desigrejados. E ele até afirma no título da sua live, do seu vídeo, dizendo que o cristianismo vai acabar. Aí ele explica por quê, né? No sentido de instituição, porque cada ano que passa, infelizmente, muitas pessoas estão se afastando da igreja. Aí eu pergunto... E o YouTube está enfatizando isso. Então, viu? E aí eu pergunto, professor Marcos, nós não arrependemos de ter feito o nosso livro, né? Pelo contrário, nós fazemos o nosso livro para tentar mostrar a verdade, né? E com o passar do tempo, nós temos visto que as pessoas estão vendo somente defeitos da igreja, mesmo sendo templo, mesmo sendo física, né? Esquecendo que dentro da igreja tem pregação do evangelho, tem amor pelas almas, tem louvores abençoados, tem muita coisa, né? Agora, se uma pessoa vai sujar um corpo inteiro, né? Eu não vou para a igreja. Aconteceu um certo escândalo na igreja que eu congregava com o meu melhor amigo. Ele era evangelista, né? O que eu fiz? Eu saí da igreja, né? Passei isso para a liderança, mas não deixei de sair, de afastar do caminho do Senhor. Porque Jesus, ele pagou uma dívida impagável e é ele que morreu na cruz por mim. Eu apenas saí fui para outro ministério, né? Então, um tempinho atrás, as pessoas, elas iam para vários ministérios, né? Cada dia mais está lastrando o ministério também. E agora piorou mais ainda, porque além de não congregar, eles estão indo para fora, né? E a maioria deles, nós precisamos deles dentro, né? Unidos junto conosco. Por mais que não é fácil, por mais que o presbítero Paulo não é fácil, os irmãos não é fácil, mas há uma necessidade do corpo. Responde também, o professor Gessival, se possível, um pouco rápido, assim, e depois o nosso irmão Anderson também, para a gente já finalizar, sobre a pergunta do nosso querido professor José Márcio. Fica à vontade, meu amado. Então, o que acontece? Essa questão mesmo das pessoas serem contrárias à questão do templo, como ele falou aí, que surgiu no IV século, né? Com Constantino, os templos, e já foi explicado aqui, e que, de fato, a igreja vai crescendo e era necessário. Vendo a história da igreja, a perseguição, não dava para fazer templos, né? Congregações, ou seja, um ambiente que pudesse agregar o máximo de pessoas. Não dava para fazer. Isso aí é claro, é fato. Então, o que acontece? Tem pessoas que querem fazer essa análise, né? Hoje nós estamos no período da pós-modernidade, então ele quer fazer a leitura, ele quer fazer a releitura, a leitura do ponto de onde nós estamos, a partir da cultura dos primeiros séculos da igreja cristã. E essa leitura, ela se torna anacrônica, porque não tem possibilidade interessante, que as pessoas criticam porque as igrejas, as instituições, elas têm CNPJ. Na igreja primitiva não tinha CNPJ. Cara, tu queria que tivesse? Hoje nós estamos vivendo num período que não é um período medieval. Nós estamos vivendo num período que não é o período medieval, onde a igreja, ela estava atuando, ela era atuante de uma forma. E hoje ela tem CNPJ porque nós estamos em estados, em estados que têm constituições, né? E as constituições desses países, por ser países democráticos, né? Demos, povo, e cracia, né? Do poder, que o poder é do povo. Então, nós estamos dentro de uma democracia. E dentro dessa democracia existe a constituição de cada nação. E dentro dessa democracia, todos esses países que são democráticos, eles têm um país laico, né, que dá a oportunidade de que um ministério, de que uma igreja, ela possa ser uma instituição jurídica, né? Então, nós estamos num contexto totalmente diferente. Então, você usar esse argumento é um argumento anacrônico, não tem possibilidade. Interessante que nós estamos vivendo num período
que é imperado na questão capitalista, né, na questão monetária capitalista. Interessante, por que os desigrejados não tentam sair da igreja e tentar reproduzir, né, o que acontecia na igreja primitiva, né, o socialismo apostólico? Por que ninguém faz isso? Porque nós estamos inseridos dentro do capitalismo. Isso não vai fluir. Não fluiu, e quando fluiu lá no primeiro século, fluiu até certo ponto, chegou ao ponto que não dava mais, então temos que largar, abandonar. Então, nós estamos vivendo períodos diferentes na história, e tem que ser rearranjado essa questão de estar dentro da história, né? A história, ela tem que ser contada a partir do momento que nós estamos nela, não a partir do momento que ela ficou lá no passado. Ficou no passado, acabou, porque nós vivemos uma nova história, uma outra história. Então, aqui agora precisa ter um local maior para agregar mais pessoas. Então, é necessário ter uns pontos de congregações maiores. Mas, brevemente, viu? Abra seus olhos. Brevemente, isso tudo vai acabar. Não vai ter mais essas igrejas, esses templos, não, viu? A perseguição vai voltar de novo. Abra teu olho, igreja. Abra teu olho. Irmão, igreja e desigrejados. Já começou, né? Já começou. Irmão Gessival, o senhor me falou que ia comentar alguma coisa de, não sei, Hebreus 10 ou 10 e 25, né? O senhor já quer comentar? Porque acho que essa vai ser a parte final. Não. Eu me sinto satisfeito aqui com o que eu ia falar, mas pode ficar tranquilo. Eu comento. Não, eu sei que já tá. Ok, eu Então vamos caminhar para o fim. Já foi mais de uma hora de live. E eu louvo a Deus por todos os irmãos aqui que estão participando. Gostaria de comentar. Se o senhor quer comentar mais alguma coisa, então comente, filho. Finalizar aqui minha fala. Aí o senhor comente, professor Marcos. Aí depois o senhor finaliza. A fala de hoje, né? Então. Amém. Amém. Falando sobre a questão dos desigrejados, na pergunta que foi falada anteriormente, né, se a maioria desses desigrejados estão, de alguma forma, sendo igreja